O áudio que vocês ouvirão a seguir é um dos mais importantes já publicados pelo Escola Sem Partido. Na verdade, são 2 áudios em sequência, gravados por uma intérprete de Libras, cujo trabalho consiste em traduzir para alunos surdos, por meio da linguagem de sinais, a fala dos professores em sala de aula. O primeiro áudio é um desabafo emocionado feito a uma amiga comum, que ela chama de Sil. Foi essa pessoa que me mandou a gravação pelo WhatsApp. No segundo, gravado a meu pedido, a intérprete relata o seu drama como testemunha impotente da doutrinação praticada em sala de aula por militantes disfarçados de professores. Escutem e compreendam a importância de se lutar por uma escola sem partido. E eu ficava às vezes sem entender por quê. Meu Deus, mas por que é tão sofrido pra mim se as outras intérpretes não estão nem aí? Mas primeiro que assim, elas não estão nem aí mesmo, não estão nem aí pra nada, né? Elas nem sabem, nem querem saber, ou se sabem, também já foram levadas por todo esse pensamento, toda essa ideologia, né? Que isso entra que nem uma praga na cabeça e a pessoa né? Vai se perdendo, se afundando nisso e perde completamente a visão. Mas eu não, eu fico ali, nossa, eu fico questionando Deus, por que Deus, que eu fico sentindo essas coisas tão difícil para mim, por que então Deus não tira eu daqui? E você falou a respeito da gente ficar ouvindo e não poder falar, não poder se manifestar, e que isso adoece a pessoa, e realmente eu tô ficando doente mesmo. Eu não fico, eu acho que fisicamente eu tenho uma resistência grande por causa da atividade física que eu sempre fiz. Eu acho que é isso, porque, assim, fisicamente eu, apesar de ter tido alguns problemas um tempo atrás aí, mas eu, né, passei por cima e tô lá, firme e forte fisicamente, mas no meu coração, só Deus sabe, ele tá, assim, massacrado. E eu fico tentando não agredir ninguém, ser simpática com todo mundo, sorrir para todo mundo, mas por dentro eu tô quebrada, eu tô doente mesmo. E como que eu posso me curar se eu tô aqui no meio ainda? A coisa que você falou da gente não poder falar. A minha vida é assim, todos os dias dentro da sala de aula, acompanhando as aulas. Eu acompanho todas as aulas e fico ouvindo. A professora de geografia agora entrou, né, já deixou engatilhado o assunto do regime militar, que ela já engatilhou como se fosse uma ditadura na cabeça das crianças, né? E aí já falou, depois do recesso a gente vai entrar nesse assunto. Eu já tô sofrendo, mas quando falo sofrer, não é sofrer assim, ai, de vez em quando eu lembro, ai, vou ter que encarar. Não, Sil, eu tô doente mesmo. E foi isso que você falou. A gente passa por essas situações de não poder falar, não poder contrapor, sabe? Não poder argumentar, não poder conversar. A gente não pode, tem que engolir, ficar engolindo aquilo. E eu tô realmente doente. Eu tô doente. E, e eu não sei até quando Deus vai me deixar ter que viver isso, sabe? E aí a outra coisa que você falou foi a respeito da gente se sente, às vezes, cúmplice. É exatamente isso, é exatamente isso. Eu me sinto, eu fico inconformada, sabe? Querendo falar, porque me vem um sentimento, às vezes, de culpa, de estar sendo realmente cúmplice. Eu tô vendo que tá sendo mentira, o que tá falando é mentira. E isso vai entrando, eu fico, o tempo todo eu fico, Senhor, não deixe isso entrar na cabeça deles, não deixe isso entrar na cabeça deles. O tempo todo eu só fico repetindo isso na sala de aula. Mas é tão difícil para mim, Sil. E, e agora eu tô, né, mastigando isso que você falou para tentar fazer com que de alguma forma isso traga algum alívio para mim. Eu ainda não sei, eu sei que o que você falou deu um clique na minha cabeça, mas eu ainda tô tentando tentando enxergar e encaixar isso na minha vida de alguma forma que traga um pouquinho de cura, sei lá, cura para essa minha doença. Então eu queria dizer que realmente, mais uma vez, foi bom ouvir. Talvez tenha outras pessoas que estejam vivendo essa situação, né, em tantos lugares onde isso foi divulgado. Talvez tenha outras pessoas que se sintam igual também. Ai, mas que você, já que
que você mesmo falou, essas palavras que são simples, mas que eu não tinha me tocado ainda a respeito disso, a respeito de sentir isso, de não poder falar, sabe? Quanto isso adoece mesmo a gente e do quanto a gente se sente cúmplice e se sente culpado até. E então, já que Deus, eu creio que foi Deus que usou você para falar, então que você ore também por mim nesse sentido, para que Deus faça alguma coisa, porque eu realmente não aguento mais. Eu já tô sofrendo por causa de depois do recesso, eu já tô sofrendo. Eu tô doente mesmo, Sil. Então, que você me ajude em oração, tá bom? Beijinho. Trabalho como intérprete de Libras em escolas públicas há mais de 7 anos. Essa profissão nos obriga a acompanhar de perto as aulas ministradas e o reflexo delas no comportamento dos alunos. A história do descobrimento do Brasil e todo o desenvolvimento é contada como se homens maus e opressores tivessem chegado e destruído a vida dos índios e, mais tarde, a dos negros. Fazem parecer que todos os homens brancos fossem maus e todos os negros bons e perfeitos, e trazem isso para os dias de hoje. Por conta disso, já vi aluno se recusar a ficar de pé perante o hino nacional, dizendo que não gosta desse país. Já vi também aluno argumentar com o professor, dizendo que o racismo também acontece contra o branco, e o professor desconversar, evitando o debate. Nesse dia eu não aguentei e interferi, dando continuidade e resposta ao aluno, dizendo que o racismo acontece sim, mas são casos isolados e pontuais e que têm a ver com caráter, com criação, conduta, que são características individuais e não dependem de raça, cor, credo ou coisas assim. Eu disse mais algumas coisas, mas o tempo todo a professora interferia, interrompia, e 2 dias depois, por causa disso, fui chamada na direção para uma conversa. Na época do impeachment da Dilma, eu vi professor distribuir jornais do sindicato dizendo que tudo era um golpe e trouxe isso à discussão com os alunos. Eu já vi professor induzindo o aluno a achar que o socialismo é perfeito durante todo o ano, mas quando chegou no assunto sobre a queda do Muro de Berlim, foi questionado pelos alunos e se recusou a falar a respeito. Eu já vi diretora chamando um aluno em sua sala para convencê-lo a assumir sua homossexualidade contra a vontade da família, que era cristã e nunca soube dessas conversas, e que, aliás, conversas que surtiram no aluno o efeito de passar a frequentar a escola todos os dias maquiado, como uma menina vai a uma festa. Já vi professores falarem contra policiais, como se todos fossem violentos e maus, mas nunca vi um professor falar sobre a maldade e a violência dos bandidos e do quanto os alunos deveriam lutar para não se tornar um deles. Nunca vi nenhum professor falar sobre ação e reação, sobre comportamento e consequência. Já vi muito professor colocando alunos contra brancos, contra ricos empresários, mesmo sendo eles uns também, ou os maridos, né? Já vi colocar alunos da escola pública contra os alunos da escola particular, mesmo os professores tendo filhos na escola particular, colocando alunos contra policiais, contra cristãos e defendendo o islamismo, defendendo os muçulmanos, colocando alunos contra um machismo imaginário. Aliás, todo mês de março é um absurdo as falas sobre a mulher e o homem, ensinando como se tivessem sido criados para serem inimigos e não companheiros. Já vi professor falando sobre a reforma agrária como se os donos de grandes latifúndios fossem exploradores e o MST, pessoas esforçadas, trabalhadoras e perseguidas. Mais recentemente, vi professor falando sobre o contingenciamento na educação como se fosse um corte e usando uma comparação absurda e sem sentido, dizendo que era como se o professor resolvesse tirar a nota do aluno que tirou 10 para dividir com o aluno que tirou 0. Agora paramos para o recesso, mas a professora já deixou engatilhado o assunto do regime militar.
Eu já estou tensa com o retorno, porque ela já deixou enfatizado que foi um golpe e uma ditadura, e já deu a entender que tudo foi feito com a justificativa ou a desculpinha de salvar o Brasil do comunismo, como se isso fosse uma grande mentira. São tantas coisas absurdas que tenho ouvido, calada ao longo desses anos, não consigo entender como eles não enxergam o mal que estão fazendo. Isso fora os filmes aos quais eles submetem os alunos. São filmes terríveis, difícil conseguir assistir. E o reflexo disso tudo são alunos sem regras, sem disciplina, que acham que são vítimas. E tudo o que acontece é por falha ou preconceito dos outros. Eles nem percebem que são assim. E por incrível que pareça, na maioria são alunos muito amorosos. Nessa minha caminhada, cheguei a sofrer perseguições ferrenhas. Em uma das escolas, assim que declarei meu voto no Bolsonaro, fizeram um 56 com acusações que até hoje eu não conheço bem. O caso chegou ao judiciário na prefeitura, mas morreu ali. Eu poderia detalhar todos esses e tantos outros casos que tenho vivenciado, daria um livro. Mas a minha real preocupação é olhar para esses adolescentes caminhando em direção à rebeldia, rebelião, desordem, violência, sem referência, sem consequência, sem orientação, achando que a vida é assim. Ah, como eu peço a Deus que um dia me dê a chance de contrapor todos esses ensinamentos aos quais eles são submetidos, essas distorções. Eu sei o que eles ouvem e observo como reagem. Oro por eles, oro pelas escolas, mas todos esses anos, acompanhando calada diariamente essas mesmas situações, tem me adoecido a alma. E eu não sei mais quanto tempo consigo suportar. Só Deus sabe.